Olá, tudo bem? Aqui é o Pedro do Partiu Carreira, que é a metodologia para os pais ajudarem os filhos na escolha da profissão. E hoje eu vou falar aqui um pouco sobre planejamento. E tem um tema aí que muita gente ainda não faz, mas que é bem interessante. Inclusive, eu sempre defendo, Eu defendo que não é escolher a profissão pelo jovem, e sim contribuir com dicas, alinhando ideias, construindo ali ideias junto com o seu filho, com sua filha, ajudando nas estratégias, avaliando o cenário, tá? E como é que você pode fazer isso? Fazendo um planejamento e iniciar um planejamento já nesse início aí da vida, né, nessa fase da adolescência, é bem interessante. E esse processo sendo feito junto com os pais reflete em quão rápido aí o jovem consegue alcançar, de repente, seus objetivos de vida e tal, e começa a enxergar, começa a ter uma visão a longo prazo. Tá? Isso pode ajudar, inclusive, na escolha da profissão, ou pelo menos na identificação de algumas profissões que podem em seguida serem, vamos dizer, discutidas, serem verificadas, tá? E assim ele junto com a família fica muito mais tranquilo, né? E aí ele pode estar focado depois no vestibular, que é essa parte importante, tá? Então assim, inclusive iniciar essa primeira grande decisão que é a escolha profissional, tá? Por quê? Porque assim, o jovem adquire uma visão clara de onde, quando e como ele vai querer estar aí daqui a 2, 3 anos, tá? Então isso é interessante, eu acho bem legal fazer isso, tá? E como disse o Lewis Carroll, né? Ele disse, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, tá? E um planejamento ajuda nisso, tá? Então assim, você pai ou mãe, né? Você pode começar hoje ajudando o seu filho, ajudando sua filha. E como é que você pode fazer isso? Fazendo uma preparação pessoal aí para o jovem, tá? E isso se inicia, por exemplo, com alguns questionamentos. Vamos lá. Você pode perguntar assim: como é que você quer, filho, filha, como é que você quer estar aqui daqui a 1 ano? Como é que você quer estar daqui a 2 anos? E daqui a 5 anos, tá? Por quê? Porque essas perguntas, muitas vezes, você pensa que não, mas o jovem, na verdade, assim, o jovem ele não vai conseguir responder de primeira, tá? Por quê? Porque é muito provável que ele nunca tenha pensado nisso antes, tá? Inclusive tem uma pesquisa científica sobre o córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso planejamento de médio e longo prazo, pelas nossas tomadas de decisões e inclusive funções executivas, né? E essa pesquisa diz que a gente só chega, o córtex pré-frontal só chega na maturidade com 21, 22 anos de idade, né? Ou seja, seu filho ou sua filha no ensino médio, cientificamente falando, não tem condições de se coordenar com um planejamento aí de longo prazo, ok? Então vamos lá, então voltando aqui para os questionamentos, quando você perguntar onde o seu filho, por exemplo, quer estar aqui daqui a 2 anos, quer estar daqui a 5 anos, é importante, e aqui é uma dica também legal, que é importante aqui você não dar limite, não limitar, tá? Não se limitar, não colocar barreiras, tá? E sim deixar ele livre para dizer, para ele visualizar o que ele realmente quer e deseja para o futuro, tá? Sem barreiras e sim com respostas para poder você fluir, para você entender, deixar livre qual o objetivo que ele quer alcançar ali naquele momento, tá? Bom, então após essas perguntas de onde ele quer estar aí nos próximos anos, você pode fazer a segunda pergunta, que é: o que você precisa realizar para alcançar isso onde você quer chegar, né? Onde você quer estar? Aí você pode inserir algumas perguntas, você pode incluir também algumas perguntas, ou você pode fazer algumas perguntas mais reais, por exemplo, filho ou filha, você já tem algum curso do ensino superior escolhido? Tá? Percebe? Porque assim, as possibilidades, aí você pode fazer outras perguntas, as suas possibilidades se inclinam para uma universidade pública ou privada? A realidade é de uma universidade perto ou longe de casa, tá? Porque agora aqui é importante explicar para o jovem que nenhuma escolha é definitiva, tá? Mas que no curto prazo ali, ele terá que conviver com aquele curso. Então é interessante ele ter mais clareza, tá? E todo mundo ganha com isso, inclusive ele e a família, tá? E verificar, e uma coisa importante é verificar essa realidade, tá? Bom, então outra pergunta, outro exemplo. Me conta uma coisa, filha. Você pretende ter uma passagem de aprendizado no exterior? Né? Percebe? Porque essa pergunta começa a brilhar os olhos, assim, às vezes o jovem tem esse interesse de... Né? Aí você pode perguntar, como é que a gente poderia viabilizar isso? Aqui é importante você verificar a possibilidade aí da família. Tem um Rotary, tem algumas possibilidades que você pode fazer gratuito, né?
Outra coisa importante, quais são os sacrifícios até chegar lá, né? Porque assim, quando o jovem tem um entendimento do que ele vai ter que enfrentar pela frente, seja na preparação para o curso escolhido, ou na meta da nota da prova da universidade pretendida, né? Ou como faz um planejamento para fazer uma experiência no exterior. Isso se torna muito mais compreensivo aí a jornada, tá? E isso gera o quê? Mais maturidade, isso gera mais engajamento, inclusive com aquela profissão, ou com a jornada de pesquisa que ele vai ter que fazer para saber o que ele quer, tá? Então você vai construindo esse planejamento, tá? E depois você vai fazendo os ajustes, né? Porque o planejamento ele pode ser alterado, tá? E questionamentos assim ajudam, inclusive, no alcance da escolha profissional, como eu falei, e até no ingresso de uma determinada universidade, tá? Agora, uma coisa que é importantíssima é o propósito, né? Para finalizar, você pode fechar com os propósitos, né? Que aí, o que é isso, Pedro? Quais são os seus porquês, né? Quais são os porquês e os porquês? Por que o seu filho quer alcançar isso? Por que vale tanto a pena ele alcançar isso? Por que a sua filha vai se sacrificar com todas essas coisas que ela falou que quer atingir? Por que ela vai se sacrificar para conseguir isso? Por quem, né? Por quem seus filhos vão fazer isso? Pelos pais, pelos avós, pela família? Como é que eles estarão daqui a 2 anos? Como é que essas pessoas vão estar aqui daqui a 2 anos quando ele conseguir realizar os resultados atingidos? Tá vendo? Porque isso traz aí um processo fantástico de reflexão, tá? E quando gera propósito, gera envolvimento, engajamento, tá? Bom, então eu falei aqui da importância de ter um planejamento e para isso é preciso aí ter clareza, né? Porque se você não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Eu falei que é legal, interessante depois você fazer esses questionamentos para ajudar seu filho a construir um planejamento, vamos dizer, mais assertivo para a busca da identificação profissional aliada a um projeto de vida, né, que é fantástico, é importantíssimo, tá bem? E com isso eu espero ter agregado valor aí para você que é pai, para você que é mãe, e que isso possa ajudar seu filho ou a sua filha na escolha da profissão, tá bem? E como eu sempre falo, o motivo da escolha profissional importa sim.